Boa noite, já vamos começar, só aguardando aqui algumas pessoas serem notificadas e entrarem na nossa live. Me perdoem aí pelos 5 minutinhos de atraso, mas sabe como é que é, né? Sempre tem algum contratempo, alguma coisa aqui que nos atrapalha, mas vai ser bênção. Deixa eu ir abrindo aqui a passagem bíblica no meu computador para a gente ler junto. Vamos lá, vamos começar. Aí aos pouquinhos as pessoas vão entrando e vão participando. Vamos lá. Deuteronômio 15. Ao final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque terá sido proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida dos seus irmãos israelitas. Entretanto, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, porque na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará generosamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o Deus de vocês, e ponham em prática todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para esse irmão. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento perverso. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra vocês, e vocês serão culpados desse pecado. Deem-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a vocês que sejam generosos com os seus irmãos israelitas, tanto com o pobre como com o necessitado da sua terra. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, for vendido a vocês e servir-lhes por 6 anos, no 7º ano deem-lhe a liberdade. Quando fizerem, não o mandem embora de mãos vazias. Deem-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Deem-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. É por isso que hoje lhes dou esta ordem. Se, porém, o escravo disser a vocês: não quero ir embora, porque amo a vocês, bem como a família de vocês, e não tem falta de nada, então apanhem um furador e furem a orelha dele contra a porta, e ele será escravo de vocês para o resto da vida. Façam o mesmo com a escrava. Não se sintam prejudicados ao libertar um escravo, pois o serviço que ele prestou a vocês nesses 6 anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, os abençoará em tudo o que vocês fizerem. Separem para o Senhor, o seu Deus,
todo o primeiro macho das suas vacas e ovelhas. Não usem a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquiem a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano vocês e as suas famílias as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, for manco ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, vocês não deverão sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Comam-no na cidade onde estiverem morando, como se fosse a carne da gazela ou do veado, quer vocês estejam cerimonialmente puros, quer não. Contudo, vocês não comerão sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Vamos lá, olá Margot, olá Sonilda, boa noite. Hoje vamos falar de Deuteronômio capítulo 15. Eu acabei de ler o texto, mas vamos aqui comentar cada um dos trechos desse capítulo. Esse capítulo ele fala basicamente sobre justiça social. A gente acha que esse assunto é um assunto contemporâneo, mas desde a época dos israelitas, dessa época aqui do êxodo, da conquista, a gente já vê Deus preocupado com justiça social e ensinando aos israelitas princípios acerca disso. Não era vontade de Deus que ninguém morresse de fome, que ninguém fosse desamparado, que houvesse uma discrepância muito grande socialmente. Então Deus estabelece algumas leis, alguns princípios para que os israelitas, obedecendo essas leis, esses princípios civis, princípios morais fossem preservados. Então a gente vai ver aqui algumas leis relativas ao chamado ano sabático. O que é esse ano sabático? Quer dizer que a cada 7 anos, um ano promoveria justiça social de algumas formas. Primeiro, o que é mencionado aqui no texto, é o cancelamento das dívidas, de tudo que foi emprestado àqueles que necessitavam, e também a libertação dos escravos hebreus a cada 7 anos. E eu vou explicar um pouquinho aqui sobre isso para vocês, tá bom? No final do capítulo a gente tem um adendo falando sobre o sacrifício, as primícias das crias, né, do gado, da ovelha, que seriam dedicadas ao Senhor. Isso acaba sendo um assunto um pouco à parte do restante do capítulo. Vamos falar então desse ano sabático aqui, lembrando o seguinte: nós temos o princípio do Shabá, que é aquele princípio que diz que no 7º dia devemos descansar de todo o trabalho, ou seja, guardar o sábado, né? Guardar o dia de descanso. Shabá quer dizer descanso. Então, mesmo que literalmente, enquanto sábado, nós cristãos tenhamos compreendido que não há necessidade de guardarmos, era uma lei específica para os hebreus, para os israelitas nesse período até Cristo, porém a gente entende que o princípio permanece, o princípio do descanso. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. O homem trabalha durante 6 dias, no 7º deve descansar. Não somos máquinas, precisamos repousar, precisamos nos recompor, e compreender isso, respeitar esses limites, é uma lei do Senhor, não é uma opção, né? É algo que nós devemos obedecer, né? Então, assim, se você não se dá ao direito de descansar regularmente, de preferência uma vez por semana, que você então compreenda que não é só um direito seu, mas é um dever seu diante do Senhor, que você de fato descanse, porque você não é uma máquina, você não é melhor do que Deus. Se Deus descansou depois de 6 dias, quem é você para não descansar, né? Então fica aí para a gente pensar, para a gente aplicar na nossa vida. E Deus usa esse número 7 muitas das vezes para ensinar o mesmo princípio, mas aplicado a outras circunstâncias. Esse ano sabático dizia o seguinte: 6 anos a gente vai trabalhar, vai emprestar, tomar emprestado, vai contratar trabalhadores, vai dispensar esses trabalhadores, a vida vai correr.
naturalmente. Vai possuir terra, vai devolver terras eventualmente, né, quando forem resgatadas, quando a dívida for paga. Então, tem uma série de leis civis que a gente já viu aí em capítulos anteriores, de Levítico, de Números, a gente já viu. Porém, no 7º ano tem duas coisas que vão acontecer, como eu falei no início. Uma é a prescrição de dívidas, ou seja, se você emprestou dinheiro para um outro hebreu, um outro israelita, você deveria, ao final desses 7 anos, perdoar essa dívida. Essa dívida não poderia ser cobrada, né? Num termo jurídico atual, ela seria o quê? Prescrita. E Deus diz que a finalidade é que não houvesse pobre em Israel. Isso está no versículo 4. Então Deus usa esse cancelamento periódico, né, a cada 7 anos das dívidas, como uma forma de promover justiça social. Porque aqueles que realmente fossem insolventes, não tivessem condições de arcar com a dívida contraída, tivessem assim desesperados, eles poderiam ter a sua dívida perdoada. Tinham dívidas que acarretavam na escravidão daquela pessoa, outras dívidas não. Porém, de qualquer maneira, as dívidas deveriam ser perdoadas. E a questão que a gente vai falar em seguida, que é a liberdade dos escravos após 6 anos servindo como escravo, no 7º seriam libertos, tem essa correspondência, porque geralmente os escravos eles eram comprados mediante uma dívida a ser paga. Então, uma vez que a cada 7 anos, né, essa dívida fosse perdoada, esses escravos também poderiam ser libertos, tá? Agora, voltando a falar especificamente das dívidas, né, dos empréstimos feitos. Então, fala que o perdão periódico é para que não houvesse pobre na sociedade, né? Ou melhor, a pobreza diminuísse na sociedade. Era um meio de regulação da pobreza. Isso mostra que Deus se importa sim com a questão do pobre, com a questão do necessitado, daqueles que não têm quem os defenda e por vezes os seus credores, os seus opressores socialmente estão aí para isso, né? E Deus ele estabelece que eles precisavam também pensar nestes e deixar de lado até o seu direito em prol de um bem maior, que era a causa do necessitado, do pobre. Aí, algumas coisas para a gente observar. Essa lei aqui, ela era relativa especificamente para os israelitas, quando um israelita tomava outro como escravo. E por que isso acontecia? Por causa das dívidas, né? Então, a escravidão antiga não era igual à escravidão contemporânea. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, independente de ser tomado escravo ou não, eu acho que eu misturei aqui um pouquinho as coisas. Mas são assuntos muito correlatos, a gente acaba misturando um pouquinho. Mas você deveria perdoar apenas os israelitas, tá? E ele é chamado aqui no versículo 4, se eu não me engano, no versículo 3, que eles terão que cancelar qualquer dívida dos seus irmãos israelitas. É colocado aqui como irmão, né? Eles poderiam não ser da mesma família, não ser parentes próximos, mas ainda assim eram chamados de irmãos porque eles vieram de um mesmo ancestral, que foi Jacó. E isso fala do quanto a gente socialmente precisa olhar para o nosso próximo e enxergar nele um irmão, enxergar nele uma pessoa que é tão ser humano quanto nós, criados à imagem e semelhança de Deus também. E se nós fomos alvos de uma graça que nos alcançou e nos perdoou os nossos pecados, que são dívidas impagáveis, quanto mais nós não devemos agir com graça, com benevolência, com generosidade para com aqueles que estão em dívida para conosco. É uma questão de reconhecermos a sua humanidade, ou seja, a sua irmandade nesse sentido da humanidade, e assim agirmos com graça do mesmo jeito. Versículo 4, parte B, diz o seguinte:
Porque na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança, ele os abençoará generosamente. Então, está colocando aqui que a prosperidade que vem de Deus, ela é suficiente nas nossas vidas. Não é a mesquinhez de deixarmos de perdoar uma dívida, de deixarmos de ajudar aquele que necessita, que vai nos fazer falta, que vai nos ajudar, né? Ou melhor, que vai nos ajudar. Mas devemos ser generosos, crendo que o Senhor é aquele que nos abençoa generosamente, que nos dá um ano sabático, né? Esse ano de perdão de dívidas, que eles não deixassem de emprestar ou de ajudar só porque o outro não poderia devolver, né? Tá chegando o ano sabático e eu vou sair no prejuízo. E aqui no texto é advertido que esse não é o espírito. Deus quer que a gente ajude, empreste, tendo condições, de todo o coração. E que se ele não ajudar por mesquinhez ou por medo de que o outro não pague, que o pobre poderá queixar-se dele diante de Deus, e então Deus não o abençoará. Então, assim, a gente tem que ter esse temor, né? E esse entendimento de que agir generosamente não é apenas um rito a ser cumprido formalmente e friamente. Não é apenas para quitarmos as nossas dívidas diante de Deus, porque as nossas dívidas diante de Deus, na prática, são imperdoáveis, né? São impagáveis. Só Jesus pôde pagar esse preço por nós. Então, que não houvesse esse tipo de coração, mas que a gente haja com generosidade. Se o outro pagar, ótimo, né? E havia meios legais aqui também das dívidas serem cobradas oportunamente. Porém, no 7º ano, não. No 7º ano, as dívidas deveriam ser perdoadas. Versículo 11 diz: sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a vocês que sejam generosos com seus irmãos israelitas, tanto com o pobre como com o necessitado da sua terra. Não é que eles fossem proibidos de ajudar o estrangeiro que estivesse temporariamente na sua terra. Isso por vezes acontecia. Mas aqui há um dever maior para com aqueles que eram concidadãos, para com aqueles que tinham uma mesma origem, uma mesma ancestralidade. E geralmente é assim, né? A gente ajuda aquele que está distante para mostrar que a gente é muito nobre, muito bom, mas às vezes os da própria casa, os que estão mais perto da gente, a gente negligencia. E Deus fala, não, o seu compromisso primeiro é com esses que estão próximos a vocês. E esses vocês devem ajudar, devem emprestar e também perdoar de tempos em tempos, entendendo também a função social que vocês devem desempenhar. O versículo 11, quando fala que sempre haverá pobres na terra, nos lembra a diferença entre a expectativa que devemos ter de que não haja pobres, como no versículo 4, né? A gente deve buscar servir a Deus para que não haja pobreza no mundo, porém a gente contrasta com a realidade de que haverão sempre pobres no mundo. Porém, isso não nos deve ser motivo, justificativa para cruzarmos os braços, mas de ainda mais nos comprometermos com essas questões. A questão é a nossa atitude diante dessa realidade. Agora sim, falando dos escravos, que acho que em algum momento aqui eu me confundi um pouquinho ao falar de um e de outro. A cada 7 anos, no ano sabático, também os escravos seriam livres, né? Sejam escravos de qualquer natureza, mas se fossem escravos hebreus, eles deveriam ser livres a cada 7 anos. E vale a pena a gente estabelecer aqui uma diferença entre a escravidão dos hebreus, naquela época dos israelitas, e a escravidão moderna. Porque a gente conhece a escravidão moderna como um período de muita opressão, onde as pessoas elas não têm direito algum, elas eram simplesmente uma mercadoria, uma posse de alguém, que as usava até morrerem, que as açoitavam sem piedade, que as usavam como pior do que animais, né? Então, assim, os escravos hebreus,
não eram tratados desse jeito, tá? Isso daqui não vai, e aqui, gente, não vai nenhuma apologia à escravidão. A gente acredita que a libertação desse sistema de escravidão, seja ele mais ou menos opressor, ela é uma conquista da sociedade e até fruto de uma compreensão cristã de que todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e até de textos como no Novo Testamento, em que Paulo fala que diante do Senhor não há escravo nem livre, que todos são iguais diante do Senhor. Então, há uma progressão na história em que Deus realiza os seus propósitos, e mesmo que nesse contexto aqui isso ainda não tenha se dado e Deus tenha permitido, agido com concessão de que houvesse ainda esse sistema, vale dizer que o sistema adotado por eles aqui era um avanço significativo em relação a outras escravidões no mundo antigo e até comparativamente à escravidão no nosso mundo moderno, né? Essa era moderna aí. Então, por exemplo, quais as diferenças entre a escravidão dos hebreus e a escravidão moderna, por assim dizer? Eu já disse algumas aqui. Falei mais da escravidão moderna, né, que eles não tinham direito algum, eram tratados pior do que bicho. Porém, os escravos hebreus, eles tinham direitos. Há várias leis aqui de Moisés, leis mosaicas, acerca do direito dos escravos, que não poderiam ser tratados de qualquer jeito por seus senhores, e que se fossem tratados injustamente ou mortos injustamente, isso seria cobrado do seu senhor, né? Inclusive socialmente esse senhor responderia. Além desses direitos, né, a gente vê que quando ele vai ser despedido nesse ano sabático, Deus diz aqui através de Moisés, né, que eles não deveriam mandá-los embora, os escravos libertos, de mãos vazias. Mas, versículo 14, deem com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da eira, do seu lagar, até vinho eles recebiam aqui. Então, eles poderiam, assim, sair com condições de reconstruírem suas vidas. Então, assim, é muito interessante a gente ver essa diferença, né? Que o escravo hebreu, ele era dispensado regularmente, não era uma escravidão eterna. Eles, ao serem dispensados, eles sairiam com posses para poderem reconstruir a sua vida. E a gente vê que esses escravos muitas vezes amavam os seus senhores. Eles eram bem tratados e não queriam sair da casa dos seus senhores. Isso daqui está no versículo 16. Se, porém, o escravo disser a vocês, não quero ir embora, porque ama vocês, bem como a família de vocês, e não tem falta de nada. Olha só. Então apanhem um furador e marquem esse escravo para que eles passem a estar com vocês para sempre. Aí é uma opção que o escravo faria, né? Então ele era um detentor de direitos também e de capacidade de escolha, de decisão, se queria permanecer ali ou não, né? Mas havia todo um amparo, né, nesse sentido. Versículo 18 diz: não se sintam prejudicados ao libertar um escravo, pois o serviço que ele prestou a vocês custou menos, etc. e tal. Então, assim, aqui Deus está chamando os senhores a entenderem que eles não eram prejudicados ao obedecerem essa lei que o Senhor estava dando, mas eles seriam abençoados, né? Como diz no final aqui, o Senhor, o seu Deus, abençoará em tudo que vocês fizerem. Então, assim, obedeçam a Deus, entendam que o Senhor está aqui preservando o direito de todos. Deus está preocupado com o direito de todos. Na sociedade, todos são vistos por Deus, né? Todos são importantes, todos têm um papel e têm seus direitos. Então é muito interessante o quanto isso era um avanço para a época, gente. É isso que a gente deve levar em consideração dentro desse conceito que a gente tem falado aí de revelação progressiva de Deus. Tem algo aqui que eu não falei, que é o versículo 15, que é um versículo muito importante, que faz um paralelo com o Êxodo, que os próprios israelitas viveram no Egito. Eles eram escravos no Egito, foram libertos por Deus e estão agora prestes a entrar na terra prometida, né? Ou seja, serem detentores de uma terra. E aí, vocês vão agir conforme
aqueles que os escravizavam, ou vocês vão agir de forma diferente? Essa é a tônica da passagem. Versículo 15 diz: lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. É por isso que hoje lhes dou esta ordem. Maravilhoso, né, gente? Muito interessante esse paralelo. Ou seja, esse ano sabático em que os escravos eram libertos, a gente pode estabelecer uma correspondência com o próprio êxodo. É como se a cada 7 anos acontecessem mini êxodos, né? Então, assim como eles foram libertos como escravos no Egito, que era um outro tipo de escravidão, muito pior, mas ainda assim, nesse tipo de serviço, de, digamos assim, acordo, contrato que se dava por esse meio aí de serviço direto à família, eles deveriam ter a sua liberdade permitida e com uma série de direitos e benefícios. E assim como os israelitas saíram do Egito também guarnecidos de bens, eles deveriam guarnecer os escravos que fossem libertos no 7º ano. Muito interessante esse paralelo. Quando eu falei do versículo 18, do Senhor não se sentir prejudicado, mas deixá-los ir, né? Isso também a gente pode estabelecer um paralelo com o Faraó, que no Egito não queria deixá-los ir, também se sentiu um pouco prejudicado. Eu estou perdendo minha mão de obra aqui, estou perdendo meu trabalho, não vou deixar. Mas deixa, porque se o Senhor está mandando, é melhor você deixar, porque se você obedecer a Deus, nada vai lhe faltar. Mas Faraó não quis obedecer, né? Faraó só fez por conta da mão forte do Senhor. Que a gente obedeça a Deus não pela sua mão forte que nos obriga, mas por obediência e amor e consciência de que o Senhor tem muito mais para nos dar do que aquilo que nós podemos dar e compartilhar. Hoje não temos mais esse instituto do trabalho escravo, graças a Deus, né? É um avanço socialmente, em termos de direitos humanos, né? Etc. Mas a gente pode tirar desse texto princípios também para a nossa vida, como o princípio de que devemos conceder direitos e não só deveres àqueles que trabalham para nós, àqueles que nos prestam serviços. Às vezes tratamos as pessoas, os fornecedores, os empregados domésticos, empregados de alguma empresa que porventura possuamos, tratamos como se fossem propriedade nossa e não nos importamos com as suas necessidades físicas, emocionais, sabe, de qualquer espécie. E a gente precisa realmente vê-los como mais do que uma mão de obra, mais do que um número, mais do que peças de uma engrenagem. Né? Precisamos vê-los como indivíduos criados à imagem e semelhança de Deus, pessoas, e assim oferecemos a eles direitos que lhes assegurem dignidade, lhes assegurem felicidade, alegria, subsistência. Né? Se você tem alguém que hoje depende de você financeiramente, dê a ela, na medida das suas condições, dignidade, sabe? Bem-estar, um salário digno para que possa viver a vida, gozar a vida com alegria, com felicidade, assim como você gostaria também de receber, né? Então a gente às vezes é pronto para cobrar dos outros, mas às vezes temos dificuldades para também honrar aqueles que trabalham para nós e se dedicam a nós, né? E a gente precisa ser humano, ser generoso, né? Na dúvida, seja generoso. Na dúvida, haja com benevolência, lembrando de tudo que o Senhor te deu e fez por você, aonde Deus te permitiu chegar, e que certamente você também abençoar outros não vai lhe fazer falta. E por fim, o capítulo ele vai falar sobre as primícias das crias que deveriam ser dedicadas ao Senhor. A gente já falou em capítulos recentes, não lembro se foi no último ou no outro, sobre os locais sagrados onde eles deveriam anualmente entregar as primeiras crias dos seus rebanhos, do produto da terra, etc., e consagrá-los a Deus. E ao entregarem, eles também participariam, comeriam, né, daquele animal que fosse morto ou daquilo que fosse levado. Aqui está repetindo, mas falando especificamente da primícia do gado, que se fosse
ser sacrificado diante do Senhor e celebrado, compartilhado nos locais sagrados desse sacrifício, né, nas cidades levíticas, especialmente onde tinha o tabernáculo, eles sacrificariam e a sua família comemoraria, compartilharia, teria comunhão ali junto com o sacrifício, junto com os levitas, os sacerdotes, né, que ali que estivessem recebendo a oferta anual, as primícias, o dízimo. Porém, aqui nesse texto é colocado também que aquelas primeiras crias que tivessem defeitos, fossem mancas, fossem cegas, tivessem algum defeito, elas não deveriam ser entregues como sacrifício ao Senhor. Tá? E por que isso? É porque Deus, ele representa aquele que é perfeito, aquele que é santo, né? Então todo animal que fosse entregue, seja como substituto do homem pecador, apenas um substituto santo e perfeito poderia de fato ser um substituto digno. E mesmo para uma oferta a um Deus santo e perfeito deve ser uma oferta tecnicamente perfeita. Então um animal sem nenhum tipo de defeito, ele representa simbolicamente essa oferta perfeita. Então Deus, para ensinar a eles princípios do quanto de que oferta Deus é digno de receber, sendo um Deus perfeito e santo, ele diz que apenas animais perfeitos deveriam ser entregues. Porém, se tivesse defeito, eles poderiam, na sua cidade, no seu local, sacrificar aquele animal e comer, menos o sangue, que não era permitido. Isso já foi falado também em capítulos atrás, porque o sangue representa a vida. E também porque o sangue está atrelado à prática de sacrifício por perdão de pecados, né? O sangue derramado ali daquele que estaria sendo substituto. Então, para não se confundir as coisas, eles pedem que o sangue não seja consumido. Tá? A gente já viu que isso daqui era uma prática, uma lei cerimonial, limitada, temporária e que não tem efeitos para nós hoje. Tá bom? Jesus foi esse sacrifício perfeito que morreu por nós, e através do sacrifício perfeito de Jesus nós temos paz com Deus. Por isso que não faz sentido a gente seguir esse tipo de restrições cerimoniais. Tá? Jesus já cumpriu isso tudo, não há mais essa obrigatoriedade. E como a gente aprende para as nossas vidas, essa parte, esse trecho aqui do capítulo sobre as primícias fala de que devemos a Deus o nosso melhor. O melhor da nossa vida deve ser dado a Deus, compreendendo que Ele é o próprio doador da vida, de que tudo que temos vem dEle e que o mínimo que podemos entregar como forma de agradecimento, de gratidão, é o nosso melhor. É uma parte do que nós temos e que seja expressão do nosso melhor, do nosso coração, seja dado de coração. Vamos relembrar, então. A gente finalizou o capítulo que fala sobre o ano sabático. A cada 7 anos havia uma prescrição de dívidas àqueles que necessitavam e tinham tomado dinheiro emprestado. É recomendado que se emprestasse aos pobres, aqueles que precisavam, sejam parentes ou pessoas próximas do povo, mas se elas não tivessem condições de pagar, a cada 7 anos essas dívidas eram perdoadas. Isso para se estabelecer justiça social, né? O que proclama a graça, o que proclama justiça entre os hebreus. E também, a cada 7 anos, os escravos hebreus eram tornados livres, ou pelo menos era oferecido a eles a liberdade, levando algumas coisas para o seu recomeço. Porém, se eles não quisessem, por vários motivos, né, eles poderiam não querer, em especial aqui por serem bem tratados, por estarem ajustados bem na família, ou por terem família grande e ficarem melhor estabelecidos juntos, ali junto ao seu Senhor. Então eles poderiam também permanecer com o Senhor, se assim preferissem, mas aí estariam assumindo um compromisso eterno. Então, assim, o que a gente vai tirar aqui desse capítulo? Que precisamos ser generosos, que precisamos nos preocupar com a causa do pobre, que não devemos ser mesquinhos, usuras, que devemos praticar a generosidade, perdão,
não ser olho por olho, dente por dente, que possamos realmente dar mais, independente de receber em troca, que a gente reconheça que assim como o Senhor nos tirou do nosso Egito existencial e espiritual e nos deu liberdade, nos deu com Ele todas as coisas, que a gente possa agir com graça e liberalidade para com aqueles que precisam de nós, que não sejamos opressores, mas que sejamos abençoadores, compreendendo que muito mais o Senhor tem a nos dar, que tenhamos senso de coletividade, de irmandade para com aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, que, embora o Instituto da Escravidão não exista hoje mais, graças a Deus, mas que hajamos com sensibilidade ao conceder direitos e fazer valer direitos daqueles que trabalham para nós, e não só cobrarmos os deveres destes, né? Pensar nos seus direitos, olhá-los como pessoas carentes e dignas diante de Deus e socialmente de benefícios, de tempo de descanso remunerado, de um bom salário, né? Que aquilo que esteja ao nosso alcance a gente faça. E por fim, que a nossa vida, as nossas ofertas diante de Deus, tudo aquilo que nós fazemos para honrar e agradar a Deus, seja expressão, o reconhecimento de que Ele nos deu tudo, que ofereçamos o nosso melhor a Ele apenas como reconhecimento de que Ele já nos deu o seu melhor, e o seu melhor foi Jesus, porque sem Jesus a gente não seria reconciliado, e hoje nós temos paz com Deus, e por isso podemos também ter paz uns com os outros e ter um novo olhar sobre a vida. É isso, espero que tenham curtido. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Se quiser fazer também ao longo da live, gente, pode fazer, nenhum problema, não precisem se acanhar. Mas se tiverem alguma coisa final para colocar, podem colocar. Eu dou aqueles tradicionais 12 segundos para vocês se manifestarem, e também considerando que tem um lag aí, tem um atrasozinho na transmissão, mas eu acho que não, né? Então vamos encerrar a nossa live. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amanhã estaremos juntos às 10 horas. Um beijo grande, fiquem com Ele.